Vorcaro ainda não conseguiu entender o que foi que ele fez de errado. E eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma matéria com relatos de pessoas próximas a ele para embasar essa afirmação. Talvez por isso a delação ainda seja tímida, porque ele não acredita que pagava propina, ele achava que na verdade tinha bons amigos e que ele era bom demais para esses amigos, portanto, eles tinham que retribuir a gentileza. Nunca vi uma alma mais pura que a de menino Vorcaro. Nesse vídeo eu vou trazer alguns nomes que ele já delatou. Mas mais do que fazer uma fofoca básica, que enfim chegou na origem disso tudo, no PT da Bahia, minha intenção com esse vídeo é realmente te conscientizar. Você ouve a história do escândalo financeiro do Master e acha que é mais um grande escândalo de corrupção e o que te move é apenas o senso de injustiça. Afinal, você está distante de tudo isso e está apenas assistindo como espectador. Só que você não poderia estar mais errado. A conta dessa corrupção, que beneficiou o Brasil inteira, vai sair do seu bolso. Essa conta é sua. Então é óbvio que nesse vídeo vamos trazer os nomes que Vorcaro começou a soltar. Mas se você vai pagar a conta no final de tudo, o justo é que você entenda como mais uma vez o sistema te fez de idiota. E o quanto você é resiliente para continuar aguentando isso. Bora lá? Quando as pessoas pensam em banqueiros bilionários, elas imaginam grandes investimentos e operações de créditos bem sofisticadas. Mas e se eu te disser que uma das maiores minas de ouro do império do Daniel Vorcaro não nasceu na Faria Lima, mas sim na folha de pagamento do servidor público da Bahia? Um dos estados mais pobres e violentos do país, aliás. Existe uma diferença entre vender crédito, onde você tem que analisar o risco, convencer o cliente e lidar com a inadimplência. Mas existe a possibilidade de controlar o acesso ao crédito, com juros abusivos, desconto direto da folha de pagamento e contrato de exclusividade. Foi assim que o Cred Cessa se transformou em algo muito maior do que um simples cartão. Mas eu estou me antecipando. Tudo começou com o cartão Cesta do Povo, um cartão para que servidores públicos pudessem fazer compras de supermercado em estabelecimentos que pertenciam ao próprio estado da Bahia e controlados pela EBAL, um fundo estatal. Porém, Rui Costa, ex-governador da Bahia e atual ministro do Lula, informou que aquele cartão do povo era, na verdade, uma tragédia, pois endividou ainda mais o Estado. E quando eu digo Estado, digo o povo baiano. Então, a solução seria a venda da EBAL. Foi então que, em 2018, o governador petista Rui Costa deu o tal banho de loja no cartão Cesta do Povo, ao lado de Jacques Wagner, senador da Bahia, que à época era secretário de Desenvolvimento Econômico e o responsável por conduzir a privatização da EBAL, e o transformou em um cartão de empréstimo consignado chamado Cred Cesta. Foi então chamado um leilão para a venda do novo produto e a única empresa que se apresentou foi a NGV, de propriedade espanhola, e a EBAL foi vendida por 15 milhões de reais. Mais tarde, o próprio Jacques Wagner assumiu que as reuniões feitas para a venda da EBAL à NGV contaram com a presença de um nome que você já ouviu muito: Augusto Lima. Só que tinha um problema. Logo após a compra da EBAL, a empresa espanhola NGV começou a ser investigada na Junta Comercial de São Paulo. E o motivo? A NGV foi fundada em 2017 com um capital social de R$ 500. Porém, um pouco antes do leilão ser realizado, a NGV fez uma alteração contratual e elevou numa tacada só o seu capital social para R$ 1 milhão. E entenda que isso era necessário porque, como uma empresa com capital de R$ 500 iria adquirir outra empresa por 15 milhões? Os caras já estavam lá na frente, tentando fundamentar. Mas o mais interessante é que pouco tempo após adquirir a EBAL, a NGV transferiu os direitos de exploração comercial do Cred Cesta para a empresa PKL, que não era do Augusto Lima, mas os seus diretores executivos possuíam ligações diretas com ele. Pausa rapidinho para resumir o que você ouviu até aqui. Hoje a Polícia Federal trabalha com a hipótese de que a empresa NGV foi, na verdade, uma empresa de fachada para ocultar o verdadeiro dono do Cred Cesta, que seria Augusto Lima, muito relacionado com o governo petista baiano. Ponto. Vamos continuar.
Logo após conseguir a exploração do Credit Sexta via PKL, Augusto Lima começou a correr atrás de um banco para estar por trás desse ativo tão valioso, já que o consignado gerava desconto direto na folha de pagamento e não existiria a possibilidade de calote do cliente. Primeiro, Augusto teria ido atrás do BMG, que, segundo uma matéria da Folha, não teria demonstrado interesse porque o próprio BMG já possuía seu próprio cartão de crédito consignado. E foi assim que Augusto Lima chegou até Vorcaro em 2019, que na época era o dono do Banco Máxima. Assim, Vorcaro e Augusto Lima se associaram e transformaram o Credit Sexta num negócio milionário, sendo o único banco por trás do Credit Sexta, o que fez o fluxo de dinheiro do Banco de Vorcaro disparar. Às custas do povo baiano, principalmente idosos aposentados que chegavam a pagar 100% de juros ao ano, onde 30% e às vezes mais ia para o caixa do Master e uma outra parte para as associações. Com o sucesso do produto e com o apoio político, o ex-Máxima e agora Banco Master expande o modelo de sucesso de juros abusivo por todo o país com a anuência de nossos políticos. De norte a sul do país, o Credit Sexta se tornou acessível ao povo brasileiro. Um exemplo. Decreto de Cláudio Castro foi feito sob medida para credenciar Master no Credit Sexta e que a entrada do Credit Sexta no Rio de Janeiro foi o abre-alas para que 2 anos depois o jogo subisse de nível e se iniciasse os aportes bilionários dos fundos de previdência. Mas eu já chego lá. E os políticos que agora o Master tinham contato não ajudavam apenas na expansão dos negócios do Vorcaro. Eles ajudavam a manter o servidor preso aos juros abusivos cometidos pelo Master. Como o Rui Costa, que teve a pachorra de proibir os servidores via decreto de saírem das mãos do Banco Master. Isso aconteceu em 13 de janeiro de 2022, quando o então governador da Bahia assinou um decreto que ainda está em vigor, proibindo os servidores da Bahia que possuíam empréstimos consignados junto ao Credit Sexta de fazerem portabilidade do crédito atrás de juros menores. E esse decreto do Rui Costa, que o Vorcaro com certeza amou, veio após o povo baiano começar a entrar na justiça questionando os valores cobrados e as cláusulas abusivas. Rui Costa foi um irmão, né? Em Macapá, no estado do Amapá, do Davi Alcolumbre, o Credit Sexta também gerou problemas quando a população começou a procurar a justiça pelos abusos. Em um dos casos, os juros somavam 200 vezes o valor do empréstimo original. E em outro, a dívida foi dividida em 90 anos. E é importante que vocês entendam como o Vorcaro bancava festas nababescas e contratos milionários com autoridades. Foi através da exploração do povo, dos idosos, dos aposentados, autorizados pelos políticos que nos pediram um voto de confiança. E nós demos. Mas agora, com um banco bem estruturado, com fluxo de caixa elevado e grandes conexões políticas, Daniel Vorcaro resolveu ampliar o horizonte, porque, colocando a classe política e judiciária no bolso, o céu era o limite. Mas, antes de dar o seu grande salto, Vorcaro investiu na população em geral, pedindo investimento de CDB em seu banco em troca de juros exorbitantes. Enquanto um bancão normal paga no máximo 105% de juros, Vorcaro oferecia 140% de retorno. Para convencer o povo da segurança dessa operação, a tática foi bem simples. Se você investir até 250 mil no meu banco e eu quebrar, você está assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Tentador, hein? E durante um bom tempo isso até deu certo, até que deu errado, porque para bancar os juros prometidos aos clientes, Vorcaro precisava que novos clientes entrassem no negócio. E assim, o CDB do Master se transformou no que conhecemos por esquema de pirâmide. Para aumentar o caixa, era necessário que os clientes investissem mais dinheiro no banco. Porém, você lembra que o FGC só garante até 250 mil? Pois é. A solução, então, para Vorcaro seria elevar o valor garantido pelo fundo para 1 milhão de janjas. Apoio político ele teve. A Polícia Federal diz que a emenda de Ciro Nogueira para ampliar o fundo garantidor do FGC foi redigida pelo Banco Master para atender às necessidades de Vorcaro. Ciro chegou a tentar, protocolou, porém a sua emenda foi rejeitada em agosto de 2024. Enquanto esses negócios não iam dando certo, o Vorcaro já olhava o copo meio cheio de outro ângulo: os benditos fundos de pensão.
Tenha em mente que nesse momento da história o Vorcaro já financia os mais variados eventos, desde políticos até ministros da Suprema Corte. Suas festas são regadas a bebidas que custam o valor de uma mansão para autoridades públicas que ele sabia que um dia poderiam investigá-lo, como o PGR, o chefe da Polícia Federal, o presidente da Câmara e os ministros da Suprema Corte. Logo, sua entrada no poder já havia acontecido, era só uma questão de desembolar o negócio. Que desembolou. 18 fundos de pensão espalhados pelo Brasil aportaram o dinheiro dos aposentados do Banco Master, mas entre eles 2 se destacaram. O do Amapá, que aportou 400 milhões de reais, e a Rio Prev, que investiu 3 bilhões de reais no Banco do Vorcaro. E sabe o que é foda, galera? Vocês me desculpam, não tem outra palavra. Os fundos de pensão não são cobertos pelo Fundo Garantidor. O prejuízo é do Estado. E você sabe quem é que enche os cofres do Estado? Nós. Na Rio Previdência, o prejuízo foi de 90% do valor do aporte e o rendimento obtido foi menor que o da poupança. Só em fundos de pensão Brasil afora, o Master levou quase 5 bilhões de reais. No Amapá, o presidente da Amaprev, ex-assessor do Davi Alcolumbre e indicado ao cargo pelo próprio Alcolumbre, foi alvo da Polícia Federal e se afastou do cargo. E vale lembrar também que Davi Alcolumbre, mesmo sob pressão extrema, bateu no peito e disse que a abertura da CPI do Master era decisão dele e que ele decidiu que não ia abrir não ia ter investigação em CPI do Master, coisa nenhuma! Violando assim a legitimidade dos parlamentares, que em última instância são a nossa voz dentro da Casa do Povo. No Rio de Janeiro, não apenas Cláudio Castro sofreu busca e apreensão, como uma turma enorme ligada à Rio Previdência. Pra vocês terem uma ideia, durante uma operação da Polícia Federal sobre a Rio Previdência, porém lá em Santa Catarina, quase 500 mil reais foram jogados pela janela. Gente, só imagina R$500 mil sendo descartado em segundos. Mas não para por aí, porque Vorcaro não era um cara desprevenido. É óbvio que ele tinha um plano B, de BRB, o Banco Estadual de Brasília. Entre 2024 e 2025, o BRB fez compras massivas de crédito podre do Master, movimentando mais de 30 bilhões nos caixas. E isso dava uma aparência de saúde econômica ao Banco do Vorcaro. Porém, após investigações, se descobriu que pelo menos 13 bilhões eram créditos falsos. Vorcaro sabia muito bem o que estava fazendo, tanto que fez questão de se cercar dos nomes mais influentes da política e da justiça. Foi no início de 2024 que Vorcaro fez o contrato de 129 milhões com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que naquela época era considerado o pitbull da Suprema Corte. O cara canetava e mandava no peito. Achou ruim, ele nunca se importou com isso. Brabo. Mas não apenas com a esposa do Alexandre, já que Vorcaro também fechou um contrato milionário com o escritório de advocacia de Lewandowski, ex-ministro do STF e eventual ministro da Justiça do Lula, o chefe da Polícia Federal. Além, claro, da compra da parte do Toffoli lá no Taiaiá e aquela reuniãozinha fora da agenda com Lula, com Galípolo, com Rui Costa e com Alexandre Silveira, onde o Lula aconselhou Vorcaro a não vender o banco e esperar que o Galípolo assumisse o Banco Central. Podemos acusar Vorcaro de muitas coisas, menos de bobo. Isso ele nunca foi. E como eu disse, tudo ia bem até ir mal. E com tanto dinheiro rolando em tantos lugares e bolsos diferentes, ia se aproximando o momento em que a conta não ia fechar em definitivo. Em outubro de 2024, o então presidente do BRB foi com sua esposa visitar alguns apartamentos de Vorcaro no que Paulo enviou uma mensagem ao Vorcaro dizendo, abre aspas, estamos juntando nossas vidas, fecha aspas. Embora as escrituras dos imóveis não tenham ido para o Paulo por motivos óbvios, senão ia dar na cara demais, a Polícia Federal identificou mais de 70 milhões movimentados via REAG para atender o ex-presidente do Banco de Brasília. Em 10 de maio de 2025, o Vorcaro descobriu que estavam sendo investigados pelas transações desses apartamentos e mandou o seu operador jurídico travar a operação toda. E vale lembrar que esse operador jurídico também está preso e deve estar doido para poder cantar. Alô, PF, não esqueça dele. E teria sido nessa mesma época, no primeiro semestre de 2025, que, segundo o Metrópolis, Vorcaro teria reunido Alexandre de Moraes e o então presidente do BRB em sua mansão. Pouco tempo depois, o Banco Central emparedou o Vorcaro e exigiu um investimento de 2 bilhões no Banco Master para que ele não fosse liquidado. O BRB até tentou comprar o Master, mas teve a autorização negada.
O Master foi liquidado, o ex-presidente do BRB foi preso, Vorcaro e seus aliados presos, e fim da história do banco nas páginas de economia e o início dessa jornada nas páginas policiais. Só para você ter uma noção, hoje o BRB precisa de quase 9 bilhões para poder pagar o rombo causado pelo Master. E adivinha só quem é que vai pagar? Nós. Você entende agora por que tudo isso tem tudo a ver com você? E por que eu te relembrei toda essa história? Porque ontem saiu essa matéria aqui da Mônica Bergamo. Vorcaro acredita que não cometeu crimes e dificulta a delação, diz aliados do ex-banqueiro. Dono do Master julga que atuou dentro das regras do jogo político e reluta em apontar autoridades cúmplices. Mas o negócio é que o Vorcaro querer se passar por tão ingênuo beira o ridículo. E eu vou abrir aspas aqui para você entender. Na avaliação de Vorcaro aos interlocutores, por exemplo, contratar o escritório de advocacia de Viviane de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, por 129 milhões, não seria sequer algo questionável do ponto de vista ético, pois em nada difere de outras empresas que contratam escritórios de advocacia em que familiares de magistrados de tribunais regionais do STJ e do próprio STF atuam. Ele acreditava que Alexandre de Moraes era a pessoa mais poderosa do país e que era bom tê-lo por perto, já que a mera proximidade amedrontaria e neutralizaria seus adversários no mundo financeiro sem que o ministro precisasse fazer nada de concreto em seu favor. Fecha aspas. Tipo, o Vorcaro tá dizendo que pagou 129 milhões de reais por uma dama de companhia ou por um segurança, já que no final das contas pagou 129 milhões esperando usufruir da fama de Alexandre de Moraes, ou de sua companhia, sei lá. E não tem problema nenhum nisso, galera? Tá todo mundo acreditando nessa história mesmo? Eu acho que a PF não tá não, mas vem cá, piora, porque olha o que ele fala do Ciro Nogueira, ao qual ele dava mesada e bancava viagens e hospedagens. Abre aspas. Pagar viagens e outras despesas de um senador influente como Ciro Nogueira, de quem se considerava um amigo, nada mais seria do que atuar como centenas de empresários atuam no país ao se aproximar de políticos poderosos, fazendo a eles alguns favores apenas para tê-los por perto. Fecha aspas. Tipo, eu fiz tanto pelo meu amigão que é normal ele querer fazer alguma coisa por mim. Vem cá, isso não é a definição de propina? Mas se você for amigo de quem tá pagando a propina, aí não é propina, é só amizade. Gente, o Vorcaro tá muito doido, velho. Mas um ponto ele tem. Realmente no Brasil, essa prática se tornou normal. Sai no jornal todos os dias. O problema é que ninguém tá afim de investigar. Olha o tipo de absurdo que todo mundo normalizou. A ponto do Vorcaro achar que, tudo bem, põe isso aí na delação. Eles sabem que é verdade. A propina no Brasil se tornou institucional. Mas essa historinha também não vai colar com a PF. E sobre os imóveis para o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, foi uma forçação de vergonha alheia, mas eu vou abrir aspas porque se faz necessário. De acordo com um dos interlocutores do ex-banqueiro ouvidos pela coluna, Vorcaro deu a entender que, como as duas instituições, BRB e Master, negociavam uma fusão, nada mais natural do que ele ajudar o Paulo Henrique Costa, que seria o executivo do novo negócio. Fecha aspas. Tipo, agora esse aqui é o meu novo sócio, novo amigão, nossas vidas estão juntas, então ele tem que ficar bem na vida também. Que homem de bom coração era Vorcaro, né? Comovida. Mas, entre todo esse delírio muito louco de Vorcaro, ele chegou a delatar mesmo algumas pessoas. Pois é, lembra do Credit Sexta que eu te expliquei lá no início do vídeo? Pois é, o berço do Master com o PT da Bahia. Então, Vorcaro delatou os membros do PT da Bahia, apontando propinas pagas como contrapartida pela operação do Credit Sexta. E vale lembrar que a nora do Jacques Wagner, uma florista, levou um contrato de 11 milhões com o Master. Mas isso é o que nós já sabemos, falta o que a gente ainda não sabe, já que foi também Jacques Wagner que indicou o escritório do Lewandowski e a contratação do Guido Mantega pelo salário de R$ 1 milhão. Vorcaro também delatou Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e é impressionante como esse cara tá em todas. O pagamento de propina teria sido realizado via escritório de advocacia. Em contrapartida, o Rueda tem indicado a antiga diretoria da Rio Previdência, que fez os aportes bilionários no Master.
Propina paga via escritório de advocacia. Eu sei que você tá pensando besteira, mas você não devia estar pensando besteira, porque Viviane Barsi de Moraes fez relatórios de compliance. E o mais legal é que o Rueda falou que não tem ligação nenhuma com o Vorcaro, mas que o seu escritório realmente, tô lembrando aqui, prestou um serviço advocatícios pro Master. Bicho. Será que ele também fez relatórios de compliance? Curiosa. Vorcaro também delatou Alexandre Silveira, ministro do Lula, onde relatou ter pago 20 milhões em propina via Caixa 2. E vale te lembrar que Alexandre Silveira estava na reunião do Lula, junto com Vorcaro, com Rui Costa e com Galípolo. E por falar no Galípolo, passou totalmente batido por tudo e todos uma denúncia feita pelo Renan Calheiros, direto do Senado. Peço até à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, repita aquela pergunta que nós fizemos sobre um pedido, senador Mourão, que o Banco Central fez ao FGC, e o FGC não reclamou, como está reclamando aqui com esse projeto que eu apresentei, fez um pedido para o FGC emprestar 11 bilhões de reais ao Master. O que é que custava o presidente do Banco Central dizer que tem sim esse ofício, esse pedido, e que o FGC chegou a emprestar ao Master, pelo pedido do Banco Central, 4 bilhões e 700 milhões de reais. Ora, pessoal, esse esquema, ele envolvia 4 bancos. 4 bancos. Era o Master, a Caixa Econômica Federal, que tentou comprar o BRB em várias oportunidades, o BRB e o Banco Central. Nós já temos 3 diretores afastados, criminalizados, porque faziam advocacia administrativa do Banco Master no Banco Central. Tem 3 já. E na medida em que o presidente do banco, não é, a quem devia primar pela defesa da confiança no sistema financeiro, ele próprio vem a uma comissão do Senado e mente. Vocês têm noção que aqui o Renan tá acusando diretamente o Galípolo de ter atuado para ajudar o Master e depois ter mentido a respeito? Mas até agora, nada aconteceu? Até agora. Porque essa delação do Vorcaro também será rejeitada. E existe uma fila enorme atrás dele querendo oportunidade de delatar, como o próprio Paulo Henrique Costa, que já fez até um rascunho do que pode contribuir com as investigações. Vorcaro provavelmente vai voltar para a cela comum, longe do glamour que ele costumava ostentar às custas do suor do povo brasileiro e da corrupção política que o cercava, e que ele pagou muito caro para obter. E todas essas pessoas citadas por Vorcaro não são algo novo no mundo das investigações. A Polícia Federal já sabe disso tudo há muito tempo, e a delação do Vorcaro nem se faz realmente necessária para a continuidade das investigações, que não estão nem na metade. Portanto, fiquem familiarizados com os nomes desse vídeo, porque pode ser que muito em breve você tenha atualizações em algum noticiário próximo de você. Que pena, viu, menino Vorcaro? A gente realmente achava que você era mais esperto que isso. Mas se te consola, em breve, muito em breve, seus amigos estarão todos com você. Afinal, o plano era esse: ficar perto dos amigos, né? E antes desse vídeo acabar, só um recadinho. Existe uma arma extremamente poderosa na disputa política. Uma arma que não faz barulho, não aparece nas manchetes e não depende de eleição, mas que decide tudo. Porque antes de existir o voto, partido, governo, existe a formação do imaginário. E quem forma o imaginário, controla o futuro. É exatamente por isso que eles não querem apenas vencer a gente no presente, eles querem reescrever o passado. Querem que daqui 20 anos o seu filho abra um livro e leia que o bolsonarismo foi um acidente, um surto, um erro da democracia. Quando na verdade foi a resposta de um povo que, pela primeira vez em décadas, decidiu questionar os donos do poder.
Bolsonaro enfrentou o sistema quando era bem mais fácil ceder. Ele rompeu com o circo quando toda a classe política estava comprada, cooptada e acomodada. E pagou um preço muito caro por isso. Não adianta defender no presente aquilo que ninguém registrou para o futuro. História que não é escrita simplesmente desaparece. E história escrita só pela esquerda vira uma mentira oficial. E é por isso que a equipe do Te Atualizei está preparando um livro sobre a história do bolsonarismo. Uma pesquisa séria sustentada por datas, fatos e documentos verificáveis. E em dezembro ele será lançado. De forma física, nas livrarias, nas bibliotecas. Um documento real sobre a história do Brasil recente. Escrito enquanto ainda dá tempo de escrever. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho se tornando membro fundador do Te Atualizei. Como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem o seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para a gente poder trocar uma ideia. Portanto, se você quiser e puder, basta acessar o site que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada, porque essa história é nossa. E somos nós que vamos contá-la. Mas agora eu quero saber de vocês. Mendonça, que tá doido pra pegar a gente sabe o quê? Dará uma terceira chance pra menino Vorcaro? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou. E até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor. Rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor. E a vitrine cobre a dor. A ferida do